Olá, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Hoje, quinta-feira, dia 17 de janeiro de 2024, nós celebramos Santo Antão Abade. Santo Antão foi o pai do monaquismo, pai da vida monástica, no Ocidente. Ele nasceu no Egito por volta do ano 250. Depois da morte dos pais, distribuiu seus bens aos pobres e retirou-se para o deserto, onde começou a levar uma vida de penitente. Teve numerosos discípulos e trabalhou em defesa da igreja, estimulando os confessores na fé durante a perseguição de Diocleciano e apoiando Santo Atanásio na luta contra os arianos. Morreu em 356. Santo Antão Abade, rogai por nós. Amado filho, amada filha, bem-vindo ao meu canal. Se você é novo, nova aqui, peço que você se inscreva no canal, por gentileza. Ative o sininho das notificações para você saber sempre que entrarem conteúdos novos aqui. E deixe agora seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo, porque só assim o YouTube vai mostrar esse conteúdo para mais pessoas, tá? E escreve aqui nos comentários os seus pedidos de oração, tá? O padre vai rezar. O evangelho está em Marcos capítulo 3, versículos de 1 a 6. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e de tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus, a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amado filho, amada filha, veja bem, aqueles homens se reuniram do lado ali de Jesus na sinagoga para ver se ele ia curar no dia de sábado, né? E Jesus perguntou, Jesus conhecia os pensamentos dos corações, né? E ele perguntou: é permitido fazer o bem ou o mal no dia de sábado? Curar alguém ou deixar que essa vida pereça, né? E eles nada disseram, mas Jesus, se entristecendo, não é? Ele estava cheio de ira e de tristeza pela dureza de coração daqueles homens. Ele foi e fez o que tinha que fazer. Ele curou aquela pessoa com a mão seca, curou aquele doente, né? E a mão dele ficou curada. Mas isso é bem verdade também. Muitas vezes Jesus olha para a nossa vida, Jesus olha para a nossa dureza de coração e também fica cheio de ira e de tristeza, não é? A dureza de coração do homem entristece o coração de Jesus, entristece o coração de Deus. A tristeza do coração da mulher entristecem o coração de Jesus, entristecem o coração de Deus. E o que é dureza de coração na Bíblia? Dureza de coração na Sagrada Escritura é sinônimo de incredulidade. Sim, o duro de coração é aquele que não crê. É aquele que se fecha para a verdade que Deus está revelando, se fecha para a verdade da fé, se fecha para Deus, né? A gente é duro de coração quando a gente se fecha para Deus, quando a gente não aceita a vontade de Deus, a obra de Deus, o amor de Deus, o que Deus está revelando. Porque muitas vezes Deus está revelando coisas profundas para nós, através do que acontece, mas também através da sua escritura, da Bíblia, da missa que você vai, do culto que você vai e ouve, né? A palavra sendo proclamada, aquilo é Deus falando ao seu coração. E às vezes Deus nos pede mudanças, às vezes Deus nos pede posturas, às vezes Deus nos pede para cortar certos comportamentos. Eu me recordo quando eu estava começando a minha caminhada com Jesus, vindo para a igreja, eu tinha certos tipos de amigos que não contribuíam com a minha fé, não contribuíam com a minha vida em Deus, a vida nova que eu estava querendo trilhar, não é? Eu também estava bebendo muito na época e num determinado momento Deus falou claramente: olha, corta isso, corta essas amizades, corta esse consumo de álcool, você não está tendo estrutura para beber. E eu obedeci, eu não fui duro de coração, eu não fui incrédulo, sabe? E quantos frutos eu colhi disso, maravilhosos. Da minha abertura de coração, eu confesso que eu colhi muitos frutos.
frutos maravilhosos. E às vezes a gente vive aquilo que Santo Tomás de Aquino chamava de o embotamento do espírito, né? O que é o embotamento do espírito? É uma consciência tão fechada a Deus que vai assimilando, sabe, o errado como certo, o certo como errado, que vai perdendo a noção da verdade, a noção do que Deus espera. Não vai longe, o mundo de hoje, gente, saiu tanto dos trilhos da vontade de Deus, mas tanto, que quando você prega aquilo que Deus pensa a respeito do casamento, do matrimônio, da vida sexual, da administração dos bens, as pessoas se escandalizam, a palavra é essa, se escandalizam, sabe? Porque onde já se viu falar isso, todo mundo faz. Todo mundo faz, mas não está certo, né? Não é o que Deus ensinou, não é o que Deus quer, sabe? A gente precisa abrir o coração para viver como filhos de Deus, para aceitar a verdade de Deus, para cortar o que Ele nos pede. E não podemos ser como aqueles homens lá do Evangelho que fecharam o coração, que não entenderam quem estava ali diante deles, que era Jesus, que era Deus. E o coração de Jesus se encheu então de ira e tristeza por aqueles homens não reconhecerem quem era Jesus e o que Ele estava fazendo, o que Ele vinha propor, né? Veja bem, Jesus nos libertou. Ele quer que a gente viva com essa liberdade de filho e de filha. Abrindo o coração e acreditando também quando tudo parece improvável, né? Acreditando contra toda a esperança, né? Jesus se alegra quando a gente começa a acreditar contra toda a esperança, né? Humanamente não tem jeito, mas eu creio e Deus está fazendo, sabe? Deus começa a trabalhar e eu creio que Ele está trabalhando e fazendo o que eu por mim mesmo não conseguiria fazer, né? Enfim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós, sobre a água. Bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dita que agora eu abro o meu coração para Deus, é a nossa frase de hoje, testemunho público de fé, tá? E escreve aqui nos comentários, nem que sejam poucas palavras, o que você entendeu desse evangelho, dessa reflexão, o que ficou forte para você. Deus abençoe.